Eu vou trazer um caso agora que está mexendo já com todos nós, né? Quando envolve criança, é a Rebeca. Põe a fotinho dela aqui, Edu, por favor. Uma menina linda, 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 de 6 aninhos de idade, que infelizmente foi morta ontem aqui em São Paulo. Pode encher a tela, por favor. Percival está por dentro da história, né? Meu Instagram, a cada 10 mensagens, metade tem sido de gente pedindo justiça pela menina Rebeca, pedindo justiça por essa menininha doce, doce de tudo, que estava inclusive se preparando com a família para fazer a festinha de aniversário dela. Vem para mim, por favor. Nós vamos trazer agora o motivo pelo qual a polícia vai conseguir chegar até o autor deste assassinato. Se é que foi um assassinato, tudo indica que sim. Tudo indica que sim, eu vou explicar para vocês agora por quê. Essa menina, de apenas 6 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde mora, com o pai e a madrasta. O pai entra na casa, tem as imagens do local? Pode me dar as imagens, por gentileza, do que tiver aí. A casa interditada, a polícia militar no interior da residência. Veja só, os peritos no local. Era um crime, segundo a polícia, que teria tudo para não deixar testemunhas. Agora, preste atenção à condicional que eu estou colocando nessa história, Percival. Teria tudo para não deixar testemunhas. E você há de me perguntar por quê? Vem para mim, por favor. Ô, Bate, por que você está dizendo que esse crime teria tudo para não deixar testemunhas, ou seja, não deixar vestígios, e acaba deixando vestígios? É aí que está. É aí que a história muda de figura. Se por um lado, hoje nós choramos a trágica morte da Rebeca, por outro, o assassino verdadeiro da menina Rebeca não está conseguindo mais ter paz. Porque ele imaginava que todos que estavam dentro da casa dessa menina, arteira, bonitinha, como uma criança de 6 anos qualquer, ele acha que teria liquidado absolutamente todos. Ele acha que ninguém que estava dentro daquela casa sobreviveria ao ataque covarde cometido num fim de semana aqui no ABC Paulista. A filha estava morta, o pai encontra a companheira e madrasta de Rebeca já sem estar consciente dentro da casa. Vem para mim, por favor. A Rebeca já não tinha mais jeito, infelizmente a menina estava morta. Mas a madrasta era uma questão de corrida contra o tempo, porque se ela sobrevivesse, ela poderia ajudar a contar para a polícia quem tentou matar a Rebeca e também a madrasta. Pois bem, eu quero avisar ao Brasil que a madrasta sobreviveu a tudo que se passou na tarde de ontem em São Caetano do Sul, em São Paulo, e a madrasta da menina Rebeca recebeu alta do hospital. Percival, o que isso significa? Significa que ela vai poder dizer quem foi que atacou. Quem ela vai revelar, porque ela ficou inconsciente. A menina lá, que vivia com ela, filha do atual companheiro, sobreviveu. Então, ela sobrevivente tem a condição de dizer quem foi, o que aconteceu. Ora, meus amigos, vem para mim, por favor. É muito simples o que está diante dos nossos olhos nesta tarde. Um crime com vários fatores de mistério, só que graças à sorte dessa madrasta, a substância utilizada para asfixiar até a morte a Rebeca não foi suficiente para asfixiar até a morte a madrasta, que está viva, que está na polícia, e aguardamos que a qualquer momento a polícia nos indique quem é o assassino da Rebeca e quem tentou matar a madrasta. Meu Deus do céu, é muita maldade, né? E você sabe, Percy, que toda semana, praticamente, pode encher a tela com a foto da Rebeca, por favor. Quase toda semana a gente tem trazido aqui no programa, infelizmente, casos de crianças que têm a vida ceifada. Seja dentro de casa, como foi nesse caso, seja em outras situações, como foi o caso da menina Vitória, que nós mostramos na semana passada o julgamento. Vem para mim, por favor, enfim. É assustador o número de crianças que têm perdido a vida, não só por causa da maldade dentro desses assassinos, mas principalmente porque não existe uma punição. Vejam bem, quem matou a Rebeca e tentou matar a madrasta dela, que graças a Deus sobreviveu e que vai contar para a polícia tudo o que aconteceu, assim a gente espera, é o caso da Vitória. A pena que o Júlio César Erguesse tomou por ter matado a Vitória é ínfima. Isso educa alguém?
Isso dá medo em alguém? Bom, a pena deveria ter e não tem uma função até pedagógica no sentido de inibir, intimidar, deixar claro para toda a sociedade que quem comete esse tipo de crime é severamente punido. Exatamente o que não acontece entre nós. Pois bem, minha gente amiga, mas eu quero avisar a vocês de todo o Brasil. O homem que matou a Rebeca também tentou matar a madrasta dela que estava dentro da casa e o corpo da Rebeca foi encontrado pelo pai dela e a madrasta foi encontrada quase morrendo pelo companheiro dela. Dá as imagens, por favor, do local. Por sorte, a madrasta sobrevive e hoje, 24 horas depois de ter sido bem atendida no hospital, ela recebe alta. E atenção, Bernardo Armani, vem para mim, por favor. O que tinha tudo para ser um assassinato sem vestígios, um assassinato sem prova, ganha uma reviravolta com a sobrevivência da madrasta, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Bate, Percival, boa tarde a todos. Pois é, um depoimento muito aguardado, pois apenas ela poderia esclarecer o que aconteceu dentro de uma das casas aqui desse terreno. São 4 casas de aluguel. Autor do crime e também as vítimas estavam em 2 delas, lado a lado. Vou até mostrar para vocês a moto do vizinho, o Antônio Motoboy, que segundo a polícia é o assassino da menina Rebeca de 6 anos e também tentou matar a madrasta dela, a Juliana, de 30 anos. O que a polícia descobriu em meio a tudo isso e rapidamente foi que os 2 vizinhos, o pai de Rebeca e também esse motoboy, o Antônio, já tinham desavenças por causa das casas lado a lado. Coisas bobas, segundo a polícia. Uma delas, que Antônio deixava a moto dele na passagem de pedestres, atrapalhando o caminho para os outros moradores que residem nas casas ao fundo aqui, que a imagem não mostra. Mas lá depois daquela grade à direita, ficam mais 2 casas, a primeira delas, parede com parede, a casa onde estava Rebeca. A polícia também estranhou ao saber que a primeira pessoa a chegar aqui, a encontrar a garota e a companheira, foi o pai de Rebeca. E ele contou que às 13h30 da manhã, ele trabalha como motorista de aplicativo, estava rodando a madrugada inteira. Quando entrou aqui no terreno, se deparou com quem? Com esse mesmo vizinho. Isso foi algo que ele já desconfiou. O que ele estava fazendo aqui a essa hora? Entrou na casa, a porta já estava aberta. E no mesmo momento, viu a companheira caída no chão, seminua, apenas enrolada em uma toalha. Achou que ela tivesse passado mal, ela que sofre de asma, por isso pegou o medicamento, tentou fazer inalação, pegou o corpo dela no chão, colocou em um colchão no quarto, no chão, e em cima da cama de casal estava a filha, que ele pensou estar dormindo. Mas Rebeca já estava sem vida. Quando ele olhou com mais calma, mais atentamente, viu que a garota ainda estava com um pano cobrindo o nariz e a boca. Imediatamente, ele ligou para o resgate e pediu orientações, pediu ajuda. E o resgate foi passando pelo telefone o passo a passo do que ele tinha que fazer. Ele tentou reanimar a companheira, tentou reanimar Rebeca, mas não conseguiu. A companheira ainda esboçou alguma reação, mas não voltou à consciência. E logo as ambulâncias chegaram para levar as 2 para o hospital para socorrê-las. Infelizmente, o óbito, a morte da menina de 6 anos foi atestado aqui mesmo na residência. Ela nem teve a chance de ser socorrida para o hospital. Antônio, o assassino, ainda estava aqui, no terreno, conversando com os policiais e deixou eles entrarem na casa, Bate. Sabe o que eles encontraram lá dentro, naquele terreno onde está a moto? Indícios muito fortes da autoria do crime. Em 2 sacos de lixo pretos, já dentro da casa de Antônio, eles encontraram 2 aparelhos celulares. Um da companheira do pai de Rebeca, da madrasta de Rebeca, e outro da própria menina. Ela tinha apenas 6 anos, mas já tinha um aparelho celular. Isso já deixou os policiais em alerta. E o pai de Rebeca disse que uma semana antes havia perdido
um chaveiro com muitas chaves aqui da residência. E só então que a polícia encontrou esse chaveiro junto às coisas do vizinho, na casa de Antônio. Por isso ele foi levado para a delegacia. Em nenhum momento ele assumiu a autoria do assassinato. Nega tudo, diz que é uma invenção. Mas para a polícia, os dados são bem claros do que aconteceu, de quem cometeu esse crime, Bate. Foi o vizinho que no meio da madrugada, sabendo que o pai de Rebeca estava fora de casa, ele invadiu a residência ao lado e atacou a menina e também a madrasta dela, Bate. Vou pedir para você me responder rapidamente 2 perguntas aqui, Bernardo, que eu estou com o tempo apertado com a rede aqui. Primeiro, os 2 celulares foram encontrados num saco plástico na casa do suspeito? Perfeito, na casa do assassino, segundo as polícias. Certo, do Antônio. Ou seja, pelas condições desse celular, não era um produto de roubo, era um produto para descarte. Ele ia se livrar desses celulares. Estavam escondidos na residência, segundo a investigação, Bate. Eu tinha falado 2 perguntas, mas vou fazer a terceira e você vai me responder em instantes. Vem para mim, por favor. A madrasta era para ter morrido, concorda? Claro, não teria como escapar. Ele entrou, né, esse suspeito, se realmente é o tal do Antônio. Tem a foto dele aí, pode dividir a tela, por favor, com a foto da Rebeca e com o Antônio, com o suspeito, o vizinho suspeito de ter acabado com a menina e tentado matar a madrasta. Ora, meu amigo telespectador, preste atenção junto comigo. Se ele entra na casa e asfixia a criança e a madrasta, ou seja, a substância utilizada para asfixiar a madrasta não foi suficiente. Para a criança, sim, até porque o pulmão é menor. Você precisa de menos substância, menos material para acabar com uma criança, né, de 6 anos de idade. Imagina o pulmãozinho dela. Agora, a madrasta, ela pelo jeito se fingiu de morta e quase até chegou a morrer, pelo que eu estou entendendo que o Bernardo me contou. Só que ela sobreviveu, vem para mim, por favor. E a madrasta recebeu alta agora há pouco desse hospital aqui de São Paulo. Para o assassino, se realmente for quem a polícia está apontando, o Antônio, não ia ter nenhuma testemunha para contar o que viu. Não ia ter ninguém, não ia ter sobrado ninguém para apontar o dedo para quem entrou naquela casa, se é que foi o Antônio. Se ele entrou mascarado, se ele entrou ou mandou alguém entrar no lugar dele, enfim. Isso daí a polícia vai ter que apontar. O fato era para a madrasta estar morta. Ele se empenhou para matar a madrasta e ela sobreviveu. E agora há pouco recebeu alta do hospital. O que eu quero saber do Bernardo Armani, que está na porta da casa da família da Rebeca, é... Dá a foto da Rebeca, por favor, Edu. Se a madrasta recebeu alta, a polícia deve estar ansiosa em ouvi-la. Afinal de contas, estamos falando de uma criança morta, de um homicídio e de uma tentativa de homicídio contra essa madrasta. Se ela recebeu alta agora do hospital, é muito provável que a polícia de São Paulo já saiba o que aconteceu. Por quê? Se ela saiu do hospital 1 da tarde, já deu tempo da polícia ouvir. 6 anos de idade, foi encontrada morta em São Paulo. O assassino pensou ter acabado com a Rebeca e também com a vida da madrasta dela. Porque as duas estavam já desacordadas, a Rebeca morta e a madrasta conseguiu sobreviver. E essa é a esperança da família, que após ter sobrevivido, a madrasta conte de uma vez por todas à polícia quem fez essa brutalidade toda, quem fez essa maldade toda. Bernardo Armani, a informação é que a madrasta teria alta 1h da tarde de hoje do hospital aqui de São Paulo. Ela teve, e se teve, já foi ouvida pela polícia? O que contou? Bate, essa é a informação que temos, que ela já foi ouvida pela polícia e conseguiu contar apenas o que lembrou, pois ela apagou, depois que o solvente foi colocado na boca, nariz, ela desmaiou, só foi encontrada depois pelo companheiro, pai da Rebeca, já desacordada no chão. Ela disse que era madrugada quando o companheiro estava fazendo uma viagem, ele é motorista de aplicativo, até Praia Grande. Estava a todo momento em contato por mensagens com ele, dizendo que a menina havia jantado, que ela estava bem, o companheiro mandando a localização por onde ele estava passando, até por segurança mesmo. Às 2h15 da manhã, o companheiro, o pai da Rebeca, disse que a companheira, a Juliana, parou de enviar mensagens, o que ele já achou estranho. Depois, encerrou o trabalho e voltou para casa às 3h30 da manhã. E a
companheira contou para a polícia que depois de dar banho na garota, colocar ela para dormir na cama de casal, ela mesma foi para o banheiro tomar um banho. Quando ela saiu, apenas enrolada em uma toalha, percebeu que a porta de entrada da casa estava entreaberta. E nesse mesmo momento, ela sentiu alguém agarrando ela por trás, uma mão com uma luva preta tapando a boca e o nariz. Aí ela desmaiou. Isso é tudo o que ela lembra, tudo o que ela pôde contar para a polícia. E a investigação já trabalha também, Bate, com uma hipótese de motivação para esse crime, pois os dois vizinhos, eles tinham algumas desavenças. Por exemplo, a moto que o Antônio, o motoboy, deixava no caminho, atrapalhando a passagem de pedestres. Também ele olhava, de um certo jeito para a companheira do pai de Rebeca, que ele não gostava, e eles discutiam algumas vezes, nunca chegaram a vias de fato. Também teve um episódio uma vez que depois de uma ríspida discussão entre os dois, a água na casa da família de Rebeca, do pai de Rebeca, foi cortada. Até hoje ele não sabe exatamente o que aconteceu e suspeita que foi o Antônio, o vizinho, que tenha cortado a água da residência. Pois bem, a polícia já sabe dessas desavenças, mas também trabalha com uma hipótese de que Antônio, sabendo que o vizinho estava fora de casa trabalhando e que a companheira dele e a filha estavam sozinhas na residência, invadiu a casa ao lado para abusar sexualmente da madrasta de Rebeca. E também teria planejado utilizar o solvente para deixá-la inconsciente durante o ataque e também deixar inconsciente a menina. O problema é que Rebeca, pequena, não aguentou, não resistiu e morreu intoxicada. Essa é uma hipótese que a polícia levanta agora, Bate. Mas a polícia de São Paulo já confirma o abuso sexual na madrasta e na criança, Bernardo? Essa é a única dúvida agora na investigação, Bate. Ela acabou de ter alta, a madrasta de Rebeca, por isso ia passar ainda por exame de corpo de delito, exames também sexológicos que podem apontar ou não essa violência sexual. E a polícia aguarda ansiosa por esses laudos para colocar um ponto final nesse crime. Bom, Bernardo, nós daqui a pouco, vem o Boletim do Jornal da Record, dentro de instantes, com tudo o que você precisa saber do Brasil e do mundo. Na sequência, a gente vai voltar para São Paulo e algumas regiões do país vão ficar com a programação local. Eu peço para que o Bernardo fique posicionado, porque esse depoimento ouro aí da madrasta da Rebeca é que vai solucionar esse caso. Concorda, Percy? Nenhuma. E essa segunda hipótese que o Bernardo levantou, acho que é mais plausível. Qual? Ele não ter o ataque sexual. E além disso, ela e a menina conheciam o vizinho, evidentemente. Iria reconhecê-lo. Então ele optou por matá-las. Você acha, Percy, que ele deu para a Rebeca e para a madrasta uma espécie de cloriforme, é isso? Cloriforme ou éter ou algum solvente. Elas foram, de qualquer modo, foram obrigadas a fazer uma inalação forçada de alguma substância. Ou seja, o objetivo dele era colocar a criança para dormir, deixar a madrasta também dormindo grogue, para abusar sexualmente dela e quem sabe até da criança também, Se for um maníaco sexual mesmo, é capaz de tudo. É indiscutível isso aí, me parece que sim. Bom, mostra o Bernardo, por favor, ele está na porta da casa onde tudo aconteceu, ok, Brasil? Bernardo, a prioridade é absolutamente sua no programa de hoje. Assim que a polícia se manifestar dizendo se realmente o vizinho Antônio é o autor desse assassinato e dessa tentativa de assassinato, se a Rebeca e a madrasta também foram abusadas, eu peço, por favor, que você me chame, tenta, bate aí na porta, vê se a madrasta está por aí, para ver se ela fala conosco também. É toda semana uma criança morta apresentada por esse programa. E semana que vem vai ter de novo. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Não é porque alguém assiste uma criança morta e fala, vou matar uma criança, não é isso. É porque não existe medida punitiva. Não existe uma medida educativa como nos outros países onde tem prisão perpétua ou pena de morte, onde a pessoa, quando vai cometer um crime, fica com um pé atrás. Peraí, mas se eu cometo esse crime, eu corro o risco de ser morto na cadeia? Se eu cometo esse crime, eu corro o risco de ficar até o último dia da minha vida atrás das grades? Vou cometer crime? Não vou, não sou bobo. Mas aqui no Brasil, vide o caso Vitória, que na verdade não deu absolutamente nada. O sujeito vai ser Júlio César Erguesse daqui 5, 6 anos, acho que não sei se é réu primário ele? 5, 6 anos ou no máximo 8.
vai estar atravessando a mesma rua que a gente. Pobre, inocente, trabalhador a gente e o cara sem a punição que deveria. Eu vou trazer as informações porque o Bernardo Armani está nesse caso. A menina encontrada morta, a madrasta estava desmaiada, o assassino tinha certeza que a madrasta ia morrer também, só que ela sobrevive e procure a polícia. Bernardo Armani, o que a madrasta falou para a polícia? Ela que sobreviveu e que é a única testemunha desse assassinato. Paty, ela não conseguiu ver o rosto do agressor, pois diz que foi agarrada por trás. Apenas viu uma mão com uma luva da cor preta tapando o rosto. Essa luva que, segundo a polícia, devia conter essa substância, né? Esse solvente que foi usado para atacar ela e também a Rebeca, de 6 anos. A Rebeca, infelizmente, não resistiu, morreu intoxicada por esse produto e a polícia não tem dúvidas, mesmo a testemunha, a principal testemunha, não confirmando visualmente quem é o agressor, não tem dúvidas de que se trata do vizinho do casal, o Antônio, motoboy de 53 anos, pois todos os elementos do crime foram encontrados na casa dele. A lata desse solvente que teria sido usado no ataque, também chaves do pai de Rebeca, que ele havia perdido uma semana antes, estavam na casa do Antônio assim que o motoboy conseguiu entrar na residência sem fazer barulho, sem arrombar nada, e também 2 aparelhos celulares que pertencem à madrasta de Rebeca e também à própria criança, que já tinha um telefone celular, também estavam na casa de Antônio. A polícia só quer esclarecer agora se a madrasta foi abusada sexualmente pelo vizinho ou não, e ainda aguarda esses laudos, Paty. Muito bem, vamos ver a reportagem e, na sequência, o Percival tece os comentários dele, por favor. Esta é a imagem de um pai devastado. Ele tinha acabado de encontrar a filha de 6 anos morta dentro de casa. A companheira de 30 anos também estava na residência, inconsciente. A casa fica em um terreno junto a outras 3 casas de aluguel e o autor do crime também morava aqui dentro. Para a polícia, o assassino é o motoboy Antônio Sobrinho, de 53 anos, vizinho das vítimas. Não dá para imaginar que aquele amigo aqui do bar faria uma coisa assim. De jeito nenhum, de forma nenhuma, nunca na vida. Porque, que nem eu digo e repito, ele nunca deu prova sequer de uma desavença, de nada. Ele chamava todo mundo de senhor. Senhor daqui, senhor de lá, ou seu Gilberto, seu Gilberto. Educado. Educado. O pai de Rebeca trabalha como motorista de aplicativo de transporte e saiu de casa meia-noite para uma corrida até Praia Grande, litoral de São Paulo. Disse à polícia que trocou mensagens com a companheira até as 2h15 da manhã. Depois disso, ela não respondeu mais. O pai de Rebeca disse que retornou para casa por volta das 13h30 da manhã e, para sua surpresa, encontrou Antônio, o vizinho, aqui, caminhando por essa área entre as residências. Inclusive, o vizinho parecia querer impedir que ele continuasse até a casa dele. Começou a puxar conversa com o pai de Rebeca, querendo que queria conversar com ele, mas não dizia exatamente sobre o que era. E Fabrício, o pai de Rebeca, não deu muita bola e continuou aqui. Logo, quando abriu a porta, viu a companheira caída no chão, apenas com uma toalha. Estava seminua, já desacordada, o cheiro muito forte do solvente por toda a casa. Ele então pegou o corpo da companheira, arrastou até o quarto, onde havia um colchão no chão. Colocou ela nesse colchão e ligou para o resgate. Pelo telefone, foi recebendo orientações de como reanimá-la, do que fazer. E ao mesmo tempo, ele olhou para a cama de casal, onde estava a filha dormindo. O problema é que ela não estava dormindo. Ele percebeu que a garota estava com um pano ainda cobrindo o nariz e a boca. Rebeca já estava sem vida, infelizmente. Ele tentou fazer massagem cardíaca, mas não adiantou.
O crime começou a ser esclarecido na parede ao lado. Na casa de Antônio, o vizinho, foram encontrados os celulares de Rebeca e da madrasta, além do chaveiro do pai de Rebeca, que ele havia perdido uma semana antes. Segundo os investigadores, foi assim que Antônio conseguiu entrar na casa onde estava a criança. O Cidade Alerta é o primeiro programa a entrar aqui no terreno onde tudo aconteceu. Aqui são sacos com roupas do filho de Antônio, filho do assassino. Um menino de 13 anos que morava com o motoboy aqui. E agora a mãe desse menino, ex-mulher do motoboy, que veio até a casa para tirar o garoto e também as coisas dele, já que o pai está preso. Olha só, essa aqui é a moto do Antônio, motivo de discórdia também entre os vizinhos. E o pessoal tá na casa, olha só, mais um saco aqui, tirando todos os objetos, pertences do adolescente. A mãe diz que vem há muito tempo lutando para ter a guarda do garoto, mas não consegue. E agora veio para recolher tudo e vai cuidar do filho, já que o pai foi preso. Você tinha medo do Antônio, não? Não, nunca tive medo dele, não. Nunca tive medo dele. Quando você soube que ele fez, é algo que surpreendeu você também? Surpreendeu todos nós, né? A gente não esperava isso, ninguém esperava isso. O motoboy e o pai de Rebeca não se davam bem. Já tiveram várias desavenças. Antônio estacionava a moto no meio da passagem para as casas do fundo. O pai de Rebeca também não gostava da maneira que o vizinho olhava para sua companheira. Depois de receber alta do hospital, Juliana foi até a delegacia e contou tudo o que conseguia lembrar. Disse que já na madrugada ela deu banho em Rebeca. Depois arrumou a garota para dormir. Colocou ela em cima da cama de casal. Em seguida, a própria Juliana foi para o banheiro tomar um banho. Quando saiu, estava apenas enrolada na toalha. E logo que saiu do banheiro, viu que a porta de entrada da casa estava entreaberta. Mas nesse mesmo momento, ela contou aos policiais que alguém a agarrou por trás. Ela viu apenas uma mão com uma luva preta. Colocou sobre a boca e ela desmaiou. Segundo a polícia, Rebeca e a madrasta foram intoxicadas por um solvente. A lata desse produto químico usado no ataque foi encontrada dentro de um saco no quintal da casa de Antônio. A polícia agora tenta entender a motivação do crime. Uma das hipóteses da investigação é que o vizinho tenha invadido a casa ao lado para abusar sexualmente da madrasta de Rebeca, pois sabia que ela e a criança estavam sozinhas na residência. Antônio ainda teria planejado utilizar o solvente para deixá-las inconscientes durante o ataque. Mas Rebeca não resistiu e acabou morrendo intoxicada. A polícia aguarda o laudo médico para saber se a madrasta de Rebeca sofreu violência sexual enquanto estava desacordada. Na vizinhança, todos estão chocados com a morte da menina, que morava com a mãe, mas sempre vinha passar o fim de semana com o pai. Você via a menina brincando aqui pela rua? Não, na rua não. Ela brincava dentro da coisa, porque ele era muito zeloso, né? Ele é muito prestimoso com a menina, né? Então ele não brincava assim fora, não. Deixava ela sempre protegida. Inclusive o portão também vivia fechado, nunca estava aberto. E ele tratava aquela criança feito um anjo, porque não tinha uma coisa mais linda do mundo, né? Então é uma tristeza muito grande, realmente é muito triste. Triste mesmo. Antônio não confessou o crime, mas os celulares das vítimas na casa dele, as chaves do pai de Rebeca e o produto que teria sido utilizado no ataque são evidências da participação do motoboy. Por isso, o vizinho foi preso em flagrante.
Muito bem, minha gente amiga, a gente segue acompanhando esse caso, não é? Acompanhando em detalhes todos os esclarecimentos que a polícia deve dar ainda nesta próxima terça-feira, ou seja, amanhã, sobre o caso da Rebeca.